Agora eu quero falar um pouquinho, gente, sobre educação financeira. Em que momento os pais podem abordar com os filhos coisas relacionadas ao financeiro, né? A renda da casa. Como a gente pode ajudar as crianças a terem essa consciência da importância de poupar dinheiro, de guardar dinheiro? Como eles conseguem entrar nesse meio com orientação dos pais? O que a gente pode fazer na prática? Infelizmente, a gente vê hoje muitos adultos endividados. E aí, a nossa ideia é justamente desenvolver essa educação financeira o quanto antes nas crianças, para que a gente evite lá na frente essas situações. Muita gente endividada no país hoje, né, Márcio? Seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Obrigado a você, Tati, pela oportunidade. Ele que tem um conhecimento muito grande nessa área. Existe uma data, um período específico para a gente começar a abordar esse assunto com as crianças, Márcio? E de que maneira a gente faz essa abordagem? Excelente pergunta, Tati. Na verdade, dentro da nossa metodologia, dentro dos cursos que nós oferecemos, a partir dos 3 anos de idade, você já pode começar a trocar esse assunto, a desenvolver esse tema junto às crianças. Eu até brinco que educação financeira vai de 3 a 103 anos, tá? Por quê? Porque quanto mais a criança é pequena, o cérebro dela é igual a CPU, ela está vazia. Então a gente consegue colocar ali informações e transformar essas informações em comportamento. E você disse muito bem, enquanto mais cedo a gente começa a trabalhar com a criança, maior é a probabilidade de ele não se tornar um endividado, dele ter um comportamento em relação ao dinheiro, que o mais importante, o fundamental é como que eu gasto esse dinheiro, não como que eu ganho. Porque ganhar, todo mundo ganha, agora como que gasta? Então, assim, a partir dos 3 anos de idade, você já pode começar a desenvolver. Desenvolver de uma forma lúdica, conversar. Dou um exemplo, eu tenho um filho em casa que já está com 10 anos, mas eu não posso conversar com ele, Tati, igual eu converso com a minha filha de 15. Então eu tenho que fazer de uma forma lúdica. O Gustavo, ele é o fiscal da natureza. Então ele que controla o banho da irmã, ele que apaga a luz. Entendeu? Então, de uma forma lúdica, você envolve ele a ter um comportamento de preservar, de salvar os recursos, esse recurso natural. E depois o recurso financeiro, porque a conta de água e a conta de luz, ela vai vir com valor menor. Mas, de repente, propor ali algumas tarefas que depois, como consequência, vai gerar economia para aquela família, naquela casa. Exato. E você pode, às vezes, em algumas atividades, até premiar também financeiramente falando. Mas você não pode transformar, tem que ter o cuidado de não transformar essa criança num tio Patinhas. Só vou fazer o que eu tenho em troca. Então, assim, voltando aí na minha época de criança, tinha algumas tarefas que eram minhas. Uma cama, tirar o prato da mesa, era coisa assim, então você não vai ganhar para isso. Mas às vezes assim, engraxar o sapato, aspirar a piscina. Uma tarefinha extra. Extra, exatamente. Aí o pai recompensa. Recompensa. Até para trabalhar na cabeça da criança, o conceito do 13º, o conceito do imposto de renda. O que isso tem a ver? Porque se a criança entender que aquilo é um extra e que ele vai guardar, ele já vai criar aquela cultura de não gastar sem ter um objetivo. Então hoje eu vou receber está entrando aí no mercado o 13º, tá ok? E é uma injeção de bilhões na economia, mas muita gente não planejou, muita gente está pagando dívida. Então lá na infância, se ele já tivesse desenvolvido essa consciência, esse comportamento de que o dinheiro extra é para coisas extras, viagem, comprar troca de carro, compra de um imóvel, investimento positivo e não pagar dívida. Então você já começa lá atrás a fazer esse trabalho. Então algumas atividades faz parte, outras atividades pode ser recompensado sim. Hoje um bate-papo sobre educação financeira com o consultor de educação financeira, Márcio Marques. Márcio, quando a gente fala em educação financeira e principalmente relacionando a educação financeira com as crianças, acho que a primeira coisa que vem na mente é a questão da mesada, né? Existe também uma orientação nesse sentido? A partir de que momento os pais que têm essa possibilidade podem oferecer essa mesada para a criança? Como eles podem aumentar esse valor de mesada? Tem alguma estratégia, inclusive para estimular, né, e ensinar aquela criança, de fato, valorizar aquele dinheiro? Como ele vai gastar aquela mesada? Sim, não só existem estratégias, como hoje nós temos livro, que é um livro até que está no mercado, que mesada não é só dinheiro. Porque às vezes você foca a mesada só na parte monetária, mas existe outro tipo de mesada que você pode criar. Por exemplo? A mesada social.
tá? Então, assim, o seu filho, no meu caso dos meus, tá? Ele recebe um dinheiro, uma determinada idade, tá? Mas tem aquela social que ele vai dar para alguém alguma coisa que é dele, que ele guardou, um brinquedo, por exemplo, entendeu? Então, assim, ele está dando um brinquedo em troca, às vezes, até de um valor financeiro. Mas ele não está simplesmente vendendo esse brinquedo ou ganhando mais um brinquedo. É uma troca. Então, ele é uma mesada solidária. Ele vai pegar aquele brinquedo que ele não usa mais, ele vai doar no dia da criança, por exemplo, que foi o caso, e aí ele ganhou uma mesada daquele valor daquele brinquedo. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que envolver ele também no aspecto social. Então, essa é uma das mesadas. Existe a mesada que a gente fala que é a mesada de terceiros. Por quê? Às vezes eu, pai, não estou na condição de dar uma mesada, mas o avô, a avó, o tio, a tia. Então, passa dinheiro pela mão dessa criança, tá? E o importante da mesada, já quando a criança já tem uma idade de 15 ou 14 anos, é você trabalhar quanto que ela gasta ou quanto que ela utilizaria no mês. Por exemplo, R$400, R$300, R$200. Então, esse é o valor da mesada que você vai dar para ela. Então, eu vou no cinema, me dá dinheiro? Não. Ela vai usar da mesada. E o que vai acontecer? Pode observar você em casa, que a hora que você receber, a criança recebe esse dinheiro, não é mais do pai, é dela. No final do mês vai sobrar dinheiro. Então, assim... Elas passam a guardar mais. A guardar mais. Porque é delas, não é mais o dinheiro do pai. Exato. Aí cai naquilo que você falou. Eu já começo a dar aquela sensação de poder, aquela sensação de controle e aquela sensação de valor. Porque valor, Tati, a gente não paga valor, a gente dá valor. Então, a criança só vai dar valor para a parte financeira se ela realmente sentir que é dela. Então, assim, a mesada, a partir do momento que você pode começar, de que idade? 7 anos. Porque 7 anos já sabe fazer conta. Falar de educação financeira a partir dos 3, mesada a partir dos 7. E mesada de que maneira? Você começa a trabalhar por semana, dá lá R$5, R$10 por semana, que no final do mês ele vai ter um montante. Dependendo da idade, você já vai trabalhar com um valor maior. Mas esse valor é para ela passar o mês mesmo. Aí o pai tem que aprender a falar o que quando acabar o dinheiro. Não tem mais. Senão, ao invés de você educar, você vai deseducar. Você sabe que é algo também muito antigo, eu fazia quando era criança, e hoje é engraçado porque eu vejo minha sobrinha fazendo, minha irmã estimula muito, também aquela questão do cofrinho, né? Fantástico. E aí minha sobrinha fez uma viagem com a família super especial, primeira viagem internacional, e ela ficou durante meses guardando no cofrinho um dinheirinho, para ela poder realizar junto com a família aquele sonho da viagem internacional, né, para o destino, para a Disney. Então, minha mãe falou assim, olha, Carol, então quando você completar os 10 anos, então já a partir dos 6, 7 anos, então a gente vai começar a guardar dinheiro para você conseguir ir. E minha irmã foi levando e ensinando minha sobrinha, e eu achei isso muito interessante, porque de fato, aí eu percebi um comprometimento, que não era aquela coisa, sabe, de toda hora assaltar o cofrinho? Isso. Então, põe no cofrinho no fim de semana, primeiro fim de semana já ia lá e esvaziava o cofrinho. Quando ela teve uma meta, não, eu quero fazer uma viagem, eu quero, de repente, aquela boneca que é mais cara e os pais às vezes não têm condição de dar. Então, olha, vamos guardar? Ajuda a mamãe depois a pagar, a comprar? E aí ela tinha esse estímulo. E aí parou de ficar toda hora assaltando, né, o cofrinho. E ela conseguiu acumular um montante significativo, Márcio. E isso durou muito tempo. Tanto que depois viajou e agora ela continua com o cofrinho. Isso virou cultura. É bacana, virou cultura. Então, a sua irmã está de parabéns, por quê? Porque ela conseguiu pegar a parte teórica que nós ensinamos e colocou ali na prática. Que a partir do momento que a família, né, sentou lá, sua sobrinha né, e os pais, eles debateram sobre o sonho coletivo. Então, ela passou a participar desse sonho coletivo. Então, ela não juntou o dinheiro por juntar, de novo, não foi um tio Patinhas, ela tinha um objetivo, né? Ela tinha um sonho. E esse sonho, ele tinha um prazo e um valor, que era juntar aquele dinheiro para viajar. Então, ela passou a fazer o quê? Ela passou a contribuir. E ela não trabalha, acredito eu. Mas como que ela contribuiu? Ela não vai deixar de pedir as coisas, mas ela diminui. Então, muitas pai, eu quero aquele sapato, eu quero aquele celular, aquele... E o sonho? Então, aquele sonho é tão forte que ela vai abrir mão de certas coisas para a realização desse sonho. Então, ela vai contribuir, às vezes até a mesada. Eu vou abrir mão da minha mesada, né, por causa desse sonho. Outra coisa que a sua sobrinha foi trabalhado com ela é a parte de você ter o quê? Você conseguir esperar o momento certo. Você não ter aquela coisa de impulso, aquela coisa de você trabalhar ansiedade. Porque imagina, quanto tempo ela juntou dinheiro para realizar o sonho, que era o que acontecia na nossa época, Tati. Chegava a época de Natal, eu estou esperando o presente. Então, hoje, muitos pais têm condições, ele come esse panetone o ano todo. Eu dou presente o ano todo. E aí tira um pouco daquela coisa de trabalhar aquela ansiedade da criança.
E a hora que você está com esse planejamento do sonho, do cofrinho, de juntar o dinheiro, você está trabalhando outros valores. E ensina aquela criança, quando virar um adulto, a ser um adulto mais responsável, né? Exato. A poupar, a guardar, não gastar de repente tudo que vem, sempre deixar ali, né, algo reservado. Não ficar comprando, às vezes, sem poder. Porque o pai também, quando ele fala, o filho pede. Qual o pai que quer falar não para o filho, Tati? Nenhum. É difícil. Mas, às vezes, é você falando não que você vai educar seu filho a receber os nãos da vida. Tá? Então, aí eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu tenho limite. Quantas vezes meu filho, eu não tenho dinheiro. Pai, mas passa o cartão. Aí ele começa a dizer, não, o cartão tem que ser pago no final também com dinheiro, com trabalho. Aí eu pergunto, você quer que o papai fique mais fora de casa? Quer brincar com o papai? Então nós temos que economizar. E aí você começa a mudar o comportamento. Próximo bloco a gente permanece falando sobre isso. Tem perguntinha? Quer contar um pouquinho da sua história? Compartilhar, dividir conosco? Aproveite o intervalo, participe ligando, falando com nossas meninas do call center. Aproveite nossos espaços nas redes sociais. E no próximo bloco a gente continua então essa prosa boa com o Márcio Max, falando sobre educação financeira, especialmente para as crianças. Até já!